Queridos irmãos, queridas irmãs, então para nós uma alegria hoje estarmos aqui em Brasília e estamos aqui com a companhia do Ibrahim e vamos hoje falar sobre a catequese. Então realmente é um assunto muito importante porque nós sabemos que a catequese é a base para que as pessoas possam conhecer a Deus e aderir à fé da verdadeira religião. Então eu gostaria hoje de ter essa conversa com o Ibrahim em vista de nós explicarmos para muitos catequistas que estão nessa situação hoje de confusão e precisam de uma resposta a respeito do que eles devem fazer nessa situação atual em relação à igreja. E justamente eu gostaria de conversar com Vossa Caridade para que a sua experiência possa ajudar essas pessoas também a encontrar uma resposta e um caminho a seguir. Então, muito bem-vindo, Ibrahim. Se você quiser comentar então um pouco da sua experiência como catequista, então nós queremos ouvi-lo. Então, boa noite, Frei. É uma alegria tê-lo aqui. Sou casado há 27 anos, né? E nesse tempo, já há 35 anos participando da vida da igreja. Nesse tempo tive a oportunidade de ler dezenas de vezes o catecismo da Igreja Católica, que foi promulgado pelo Papa João Paulo II. Depois ler o compêndio do catecismo promulgado por Bento XVI. Então, assim, a base que eu usava era essa. Então, não só ler, mas inclusive transcrever, para assimilar mais e mais ainda. Então, acreditava que estava vivendo aquilo que a igreja sempre ensinou, porque era desconhecido da minha pessoa a verdadeira doutrina da igreja. Então não era um erro voluntário, eu só me aprofundei naquilo que me passaram, né? Inclusive as encíclicas de João Paulo II, Bento XVI, eu posso dizer com segurança que li praticamente todas e também transcrevia. Porque como eu tinha dificuldade de assimilar a primeira vez que eu lia, eu li uma segunda, uma terceira vez, então eu tinha dezenas de cadernos com essas encíclicas transcritas. Então, mas assim, isso naquele momento que eu achava que realmente ali estava o fundamento da fé católica. Então esse foi o primeiro momento. Então por mais de 33 anos. Qual foi o ponto fundamental assim que lhe levou a essa reflexão para começar a pensar que alguma coisa estava ali fora do compasso? Foi primeiramente a graça de Deus. Segundo, a primeira vez que eu participei da missa tradicional, que eu nunca ouvi falar nem no curso de teologia, nem nos encontros, nem nos escritos, nem na própria, no curso de teologia, quando falavam de essa liturgia como um todo, desde o Antigo Testamento, não esbarrava na liturgia tradicional, como se fosse algo escondido, oculto. Né? Então, assim, por mais que a gente fosse conhecedor de muita coisa da igreja, a missa tradicional é como se ela não tivesse existido. Parece que tinha uma intenção de esconder aquilo que era o tesouro maior da igreja, que é a missa tradicional. A partir dela, os nossos olhos começaram a se abrir. Que é difícil falar, deixei de ser católico? Não. Talvez eu achava que estava vivendo o catolicismo sem viver o catolicismo. A partir daí, a gente ganhou de presente o Catecismo de Trento, o Catecismo de São Pio X. Naturalmente foi surgindo os documentos dos papas, São Pio X, Pio IX, Pio XI, Pio XII, Gregório XVI, a encíclica, o motu próprio de São Pio V. E eu fui vendo que tudo aquilo que eu li, dezenas e dezenas de encíclicas, não falo isso assim como vantagem, porque para mim talvez naquele tempo fosse vantagem. Eu vi que essa doutrina ensinada pelos papas, esse magistério dos papas anteriores ao Concílio Vaticano II, não batiam com o magistério dos papas que eu exaustivamente li e reli. Então, assim, a própria voz do Vigário de Cristo desmascarou os ensinamentos que eu pensei que eram verdadeiros. Então, assim, você foi estudando os verdadeiros papas católicos e foi percebendo que aqueles indivíduos que se apresentavam como papas depois do Vaticano II não eram autênticos e legítimos papas da igreja. Exatamente, assim,
Tem que ficar claro que a gente ama a Igreja Católica, ama o papado, mas não tem como reconhecer como papa alguém que ensina diferente daquilo que os papas desde São Pedro vieram defendendo, dando sangue, né? Os primeiros 18 papas da igreja foram mártires. Então como é que eu vou desconsiderar 2000 anos de história e dizer assim, eu amo a igreja? Como é que eu amo a igreja desprezando os ensinamentos da igreja? Aconteça o que acontecer, eu não abandono e não deixo de reconhecer o papa atual. Mas se eu faço isso, automaticamente eu estou negando os ensinamentos. Então, a própria verdade dos papas ilumina aquilo que aparentemente era luz, mas é trevas. Então, assim, a gente não está se fundamentando num teólogo, num escritor. A gente se fundamenta no próprio vigário de Cristo, representante de Deus na Terra. Porque se você lê uma encíclica sobre ecumenismo do Papa Pio XI, ele ilumina de tal forma que esse ecumenismo que é vivido hoje é motivo de excomunhão para quem vive isso. Então o Papa Pio XI, ele tem a Immortale Animus, que ela diz claramente que a única igreja revelada por Deus é a Igreja Católica. E se vem outros papas e diz que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam à salvação, ele está negando o seu antecessor e o magistério daquilo que Pio XI trouxe de São Pio X, trouxe de Leão XIII, trouxe de Pio IX, trouxe de Gregório XVI, trouxe de Leão XII. Quer dizer, tudo era uma estrutura única que jamais estava em contradição. Né? Exatamente. Então, quer dizer, aquela mesma fé que era transmitida desde os apóstolos. Né? Então, eu queria perguntar também como que era a sua atuação como catequista ou como membro desses serviços pastorais, dessas paróquias que você participava? A gente sempre participou, né? Conheci a minha esposa na igreja, né? Namoramos 5 anos, 4 anos de namoro, 1 ano de noivado, desde 91. Então, nos conhecemos dentro da igreja, então a gente sempre foi atuante, especificamente dentro do movimento da Renovação Carismática Católica. Né? Sempre também procurei fundamentar a minha participação na Renovação Carismática baseado naquilo que os papas ensinaram. Por exemplo, Paulo VI dizia, a renovação é uma sorte para a igreja e para o mundo. João Paulo II, desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja. Mas assim, depois olhando à luz dos outros papas, a gente não quer assim desprezar o que a gente viveu por mais de 30 anos, mas não tem como negar que esses papas estavam querendo usar o ministério leigo justamente para tampar o buraco que foi deixado do abandono do clero e da verdadeira igreja, do vazio que foi deixado para justamente substituir o papel do pastor pelo papel dos leigos, que a gente pensava ser uma graça, que hoje a gente tem a oportunidade de servir, de formar, de catequizar. E a base que a gente usava, pensando estar agradando a Deus, eram os próprios ensinamentos dos papas. Não sabendo que esses ensinamentos não tem nada a ver com o verdadeiro catolicismo. Parece até brincadeira. Mas dizer que os ensinamentos desses papas, a partir de João 23, são católicos, é um erro assim, infantil para quem é católico. É um erro assim que mostra ignorância. Né, mostra ignorância. Então a pessoa fala assim, mas é um absurdo você dizer que o Papa não é católico. Não. Os papas, a partir de Pio XII para trás, dizem que esses papas não são católicos. Então assim, mas quem é você para dizer isso? Não. A gente não está se fundamentando na nossa opinião pessoal. Sempre, mesmo estando no erro, eu procurei nunca me fundamentar na minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal não importa. Aqui o que fala que é João Paulo II. É Bento XVI, encontros que a gente promovia só sobre as encíclicas de Paulo VI, sobre as encíclicas de João Paulo II, sobre o catecismo da Igreja Católica. Toda a pregação, toda a catequese era fundamentada nessa base. Só que essa base já estava corrompida, já estava adulterada. Então, quando você compara o catecismo de Trento com o catecismo promulgado por João Paulo II, você vê que o catecismo de João Paulo II foi um meio que ele usou de dar legitimidade ao Concílio Vaticano II, porque os rodapés do Concílio Vaticano II estão incluídos os 14 documentos, 16 documentos do Concílio Vaticano II. Todos incluídos nesse catecismo. Esse catecismo deu legitimidade ao ilegítimo. Então, assim, não é opinião pessoal, isso é fato. Então, abraçar esse catecismo é negar 2000 anos de história.
Então, assim, não tem como você falar assim, mas você não tem autoridade para dizer isso. Realmente a gente não tem, mas os papas têm. Então, se você fala assim, eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Na verdade, está errando com a igreja errada. Porque a igreja não erra. Ela é esposa de Cristo. Ela é imaculada, ela é perfeita em si mesma. Ela é a única igreja revelada por Deus. Então, quando no documento do Concílio Vaticano diz que nós adoramos o mesmo Deus dos judeus e dos muçulmanos, isso é uma aberração inaceitável, porque os judeus negam o Filho. E o próprio Bíblia diz, aquele que nega o Filho não tem o Pai, e aquele que nega o Pai não tem o Filho. Então não tem como a gente adorar o mesmo Deus dos judeus se os judeus negam o Filho de Deus encarnado. Então assim, é o básico, é o beabá. Qualquer criança de 7 anos, lendo o catecismo, aprende isso. Só que eles adulteraram a nossa catequese para que a gente ensinasse já o erro, e esse erro ele não para, porque ele vai sendo difundido e vai trazendo erros maiores. Aí você fala assim, nossa, mas o Papa Francisco está sendo um Papa assim que está negando os ensinamentos de João Paulo II. Mas quem conhece a doutrina católica sabe, assim, com toda humildade, que João Paulo II, Bento XVI, Paulo VI foram infinitamente piores do que Francisco, porque eles negaram a fé. Francisco agora está negando a moral. Entendeu? Então as pessoas... Então quer dizer que eles fizeram toda essa base e agora Francisco já está nessa nova igreja, simplesmente avançando o projeto de destruição da fé e também da moral. Da fé e da moral. Então assim... Então é interessante isso que você diz, porque de fato há muitos catequistas, né, que têm boa vontade, boa intenção. Né, e como Vossa Caridade dizia, na verdade, quando a pessoa usa o catecismo de João Paulo II, ela tem a impressão que ela está mantendo aquilo que a igreja ensinou. Porque é claro que eles vão colocar ali muitas coisas corretas. Não é tudo heresia, nem tudo coisa mesclado. Errada, né? Mas a gente sabe também que, na medida em que ele está citando o Vaticano II, está pretendendo aplicar essa nova norma, esse novo paradigma de igreja, na catequese, ou seja, no ensino mais básico da fé da igreja. Então quer dizer que isso vai impregnando as mentes das pessoas que estão nas paróquias, que estão buscando conhecer o catolicismo, as pessoas que estão buscando ser batizadas, e no final das contas as pessoas vão sendo formatadas com esse pensamento, até que elas depois já não conseguem mais reconhecer aquela verdadeira Igreja Católica com seu ensinamento infalível que foi transmitido no passado. Então, Vossa Caridade também colocou aí essa diferença, né, essa absoluta disparidade, abismo de diferença, né, entre os papas católicos que foram até Pio XII e depois esses novos papas, vamos dizer assim, né, que se apresentaram como papas até Francisco, e que fizeram essa revolução. Então quer dizer que é isso que a gente tem mostrado para as pessoas, e na medida em que a gente vai falando da catequese, realmente a gente vê que isso foi realmente um projeto levado até as últimas consequências. Porque as pessoas hoje já não têm mais a fé católica, já não pensam mais como católicos. No entanto, quando a pessoa também chega a essa conclusão, ela fica numa situação difícil, porque nós hoje não temos, para a Igreja Católica verdadeira, uma estrutura de paróquias, de padres, de bispos que possam nos dar esse subsídio, esse pastoreio, esses sacramentos. Então, como que Vossa Caridade tem feito para sobreviver depois que Vossa Caridade decidiu se afastar das paróquias e das pastorais da Igreja moderna? Esse deve ser o sofrimento de muitas pessoas, porque a gente sempre vivendo a vida sacramental, a missa diária, a confissão, e hoje a gente não tem encontrado com facilidade a oportunidade de participar de uma missa tradicional, e além de participar da missa tradicional, uma missa tradicional onde o sacerdote não esteja também em comunhão, porque
É mais grave, na minha humilde visão, participar de uma missa tradicional em comunhão com essa estrutura do que participar de uma missa nova. Porque você pega algo sagrado, algo lícito e profana. Então, assim, é delicada a situação. Então, já é difícil encontrar uma missa tradicional. Aí você fala, o que eu vou fazer? Como é que eu vou santificar o meu domingo? Se a 500 quilômetros de distância eu não tenho uma missa para participar. A gente precisa pedir o auxílio da Santa Mãe de Deus, rezando o rosário em família, suplicando a misericórdia de Deus, porque não tem como eu santificar o domingo em uma celebração ilícita. Não tem como eu santificar o domingo com algo que não é agradável aos olhos de Deus. E não é agradável aos olhos de Deus, pela minha opinião pessoal? Não. É só ler a Quo Primio Tempore do Papa São Pio V, que a gente percebe que alterar esse rito é sofrer a indignação de Deus, dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Então, para que eu vou sofrer a indignação de Deus? Se eu posso santificar o domingo, rezando o rosário em família, lendo a palavra de Deus. Isso, acredito que para muitas pessoas é um sofrimento, mas é o que a gente tem hoje para viver. E de tempo em tempo, pedir a Deus a graça de suscitar padres que se abram a essa verdade católica, porque muita gente está se sentindo como ovelha sem pastor. Ela quer o pastoreio, mas não está encontrando o pastoreio. Quando ela começa a descobrir a verdade, as pessoas vão e fazem ela pensar que ela está no caminho errado, que ela enlouqueceu. Trabalhou tanto tempo na igreja, agora está rejeitando a igreja. Não, agora eu estou descobrindo que a igreja de Jesus Cristo, ela é una, santa, católica, apostólica, e ela ensina uma verdade que foi defendida por mártires. Homens e mulheres deram sangue para defender essa fé católica. Então, abraçar essa fé que é apresentada como católica hoje é negar os mártires. Né? A missa que São João Maria Vianney celebrava não é a missa de São Paulo VI, né? Paulo VI, entre aspas, não é essa. É a missa que remonta lá os apóstolos. Então, a gente descobrindo isso, a gente se mantém firme na fé, mesmo sem participar dos sacramentos toda semana. Até parece um absurdo dizer isso, mas é possível santificar o domingo rezando o rosário. E é agradável a Deus. Se eu não posso participar de uma missa tradicional, de um padre que tem compreendido essa verdade católica, eu experimento na minha família isso. A gente já reza o terço em família há mais de 25 anos. Então, assim, é o que tem sustentado. A gente vive por um fio. Se não for a graça de Deus, amanhã a nossa família se dissolve. Não é mérito, é graça. Então, a gente está casado hoje, para se manter casado, depende da graça de Deus e depende da busca também dos meios que Ele nos deu. Se a gente não tem um sacramento todo dia, então, quando a gente tem uma oportunidade de um verdadeiro sacerdote, de um verdadeiro bispo, a gente aproveita a oportunidade e participa da missa, comunga, confessa, né? Então, eu acredito que muita gente está sofrendo, eu sei disso, e às vezes não sabe o que fazer. Então, busca força nos documentos dos papas, ela vai se sentir amparada, né? Os documentos de Pio IX são muito simples, os próprios documentos do Concílio Vaticano II, né, confundem, e os documentos do Concílio Vaticano I são simples. Então, o que acontece? Quando você lê esses documentos, você sente também essa presença do pastor. Você lê os documentos de São Pio X, de Leão XIII, de Pio IX, até o mesmo os documentos de Pio XI, de Pio XII, você se sente reconfortado, que a gente sente que tem necessidade dessa comunhão com a igreja, mas não tem como eu viver a comunhão com a igreja em comunhão com o bispo diocesano. E é grave, porque em toda missa nova, a pessoa diz em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, com o bispo, e diz o nome do bispo. E a gente, sabendo que eles estão rompidos com Deus, assim, me desculpa a sinceridade, acaba sendo uma invocação de algo mal. E isso faz com que a cegueira não seja dissolvida. Então eu não posso ainda publicamente dizer que estou em comunhão com alguém que não está em comunhão com Deus. Então isso é grave. Então eu não tenho coragem, assim, não desprezo os sacramentos, mas eu não tenho coragem de entrar numa igreja e participar de uma missa nova, onde o padre publicamente está dizendo que está em comunhão com alguém que nega a fé católica. Então, mesmo que o rito fosse válido,
seria uma profanação, porque a gente acredita que não é válido, mas suponha-se que fosse válido. Aí se torna um sacrilégio, porque eu estou profanando o sagrado. Então, qualquer meio que você olhe, qualquer ângulo que você olhe, é grave participar de um rito desse. Eu não posso estar em comunhão com quem rompeu a comunhão com Deus. Eu tenho que estar em comunhão com aqueles que deram sangue para defender a fé católica. Então, é melhor participar da missa uma vez por mês, verdadeira, em comunhão com os papas de sempre, do que participar todo dia invocando a comunhão de alguém que destrói a fé católica. Isso é o básico. Assim, parece pesado. Ah, mas os teólogos não concordam. Os teólogos são submissos e precisariam ser submissos à fé católica. A teologia é morta se ela não é submissa ao magistério, à doutrina, ao depósito da fé. Ela não pode trazer novidades. Então tem muita gente que se acha inteligente, que diz que está em comunhão com a igreja, que faça chuva ou faça sol, no abandono. Eu não estou na igreja por causa de homens, eu estou por causa de Deus. Esses chavões são um engano. Eu não estou na igreja por causa do Papa Francisco, ele é homem, ele erra. Não. O vigário de Cristo não pode errar. O vigário de Cristo não pode ensinar o erro. Ele só pode ensinar a verdade. Então a gente não pode usar esses chavões para se consolar, para achar que é mérito diante de Deus dizer que não abandona a barca de Pedro. Essa não é a barca de Pedro. A barca de Pedro, Deus disse, as portas do inferno não prevalecerão. E isso, de muitos estão descobrindo essa verdade, é o meio que Deus usou para provar que as portas do inferno não prevalecerão. Se eu que li todos os documentos de João Paulo II, transcrevi de Paulo VI, de Bento XVI, estou descobrindo que eles não são verdadeiros papas, é uma prova de que as portas do inferno não prevalecerão. Aí Deus a fé católica permanece. Que Deus me remete para São Pio V, para São Pio X, para Leão XIII, para Gregório XVI, e para os papas e os santos, os mártires, São João Maria Vianney, que deu a vida também para pastorear as pessoas lá da aldeinha de Arce. Então, assim, é consolo para nós. O magistério dos verdadeiros papas alimenta a fé. Não tem efeito de sacramento, mas tem efeito de alimentar a nossa fé enquanto não podemos viver o sacramento. Porque senão apareceria que os sacramentos estão acima da verdade. E os sacramentos são meios de nos levar à vivência de Deus. Sim, então, isso é muito importante, isso que Vossa Caridade acaba de dizer, né? Que muitas pessoas acabam caindo num sacramentalismo ou até mesmo numa busca de entretenimento, porque infelizmente a religião acaba virando um entretenimento. Ah, vou ver meus amigos, vou encontrar tais pessoas, nós temos o encontro tal, nós temos o evento tal. Então a pessoa vive um pouco dessa coisa de entretenimento, de ter o que fazer, de ter uma coisa que traz uma emoção, uma alegria. Vida social. Exatamente. E nós temos que nos basear na fé. Então, essa frase sua realmente é muito importante quando a gente pensa assim que nós, em primeiro lugar, temos que conservar a fé. Uma vez que nós conservamos a fé, aí Deus, depois, num segundo momento, vai nos dar os meios para vivermos a nossa fé. E nós temos esses meios ordinários, que são os sacramentos, mas nem sempre as pessoas hoje em dia vão encontrar os sacramentos celebrados por padres que são válidos e que ao mesmo tempo são lícitos, quer dizer que estão em comunhão com a verdadeira Igreja de Cristo e que desejam essa restauração do catolicismo e que desejam um verdadeiro Papa. Então o que essas pessoas devem fazer? Devem santificar o domingo, rezar o rosário, viver uma vida de penitência, de sobriedade, procurar agradar a Deus. Porque o objetivo final da religião é a nossa união com Deus. E se nós não temos os meios ordinários para nos unirmos a Deus e para amar a Deus, então nós buscamos outros meios. E, a princípio, o meio básico e fundamental é a oração. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que redescobrir o valor da oração. Depois a pessoa também tem que redescobrir o valor da disciplina de vida. Porque muitas vezes a gente acha que basta dizer que é católico. Mas não, tem uma maneira de se vestir, uma maneira de se comportar, deixar as coisas do mundo, deixar a televisão, deixar a internet, deixar tudo aquilo que contamina a nossa mente e que nos translada para um mundo artificial, para esse mundo assim contaminado, esse mundo impregnado de desejos, de paixões e de coisas que atrapalham o caminho espiritual da pessoa. Agora, nós vamos deixar também aí na descrição
as informações que as pessoas precisam, por exemplo, alguns links de catecismos católicos verdadeiros aprovados pela Igreja. Vamos deixar também alguns links de alguns documentos importantes desses papas verdadeiros da Igreja Católica dos últimos 2 séculos, que foram citados aqui também pelo Ibrahim. E vamos deixar também um link de sugestões de como santificar o domingo na falta da missa, para que a pessoa possa ali também fazer as suas orações e fazer diante de Deus uma santificação do dia do Senhor, que é algo muito importante, principalmente para os pais de família. Então por isso que hoje nós quisemos aqui conversar com o Ibrahim, porque ele é um pai de família e é um catequista. Então quer dizer, ele é uma pessoa que sabe da sua responsabilidade, não só de educar os filhos, de conduzir a sua família, mas também de ensinar aos outros a fé. Então eu quero parabenizá-lo, Ibrahim, pela sua coragem de ter feito esse caminho e de estar levando adiante, juntamente com a sua família, esse compromisso de romper com esse falso catolicismo do Vaticano II e de trabalhar, e não somente isso, mas também de estudar e de se esforçar para entender melhor a fé católica e formar outros. E com isso eu exorto também os outros catequistas, principalmente aqueles que têm experiência, que têm desejo também de levar adiante esse trabalho difícil. Então, que essas pessoas possam se dedicar a isso, possam conhecer melhor a fé, possam aprimorar, não só no conhecimento, mas também na vida espiritual, porque a gente não deve só pregar, mas também levar o nosso exemplo, né? Que tem muita gente boa querendo se libertar dessa estrutura e não está tendo força. Então é fundamental participar, buscar participar da vida sacramental. Enquanto não pode, santifica com terço, santifica rezando em família, santifica com a vida pessoal, lutando contra essa estrutura pecaminosa que estão oferecendo para a gente. Então, que eu me lembre assim é isso. A força que eu encontro hoje, além do texto, são os documentos dos papas. Ah, mas você não lê teólogo, isso e aquilo? Assim, o documento do Papa hoje é a coluna do sustentável da nossa fé. O magistério. O magistério, os documentos dos papas, os magistérios, porque aí você não tem dúvida. Quem desmascarou para mim os papas conciliares foram os papas diante do concílio. Muito bom. Então, muito obrigado, Ibrahim. Nós agradecemos muito pela sua explicação, o seu testemunho da sua luta, e parabéns pela sua vida e pela sua família. Vamos rezar sempre por vossa caridade, que Deus abençoe também todos os catequistas, todas as pessoas que querem realmente fazer a vontade de Deus, e que essas pessoas possam encontrar, através da verdadeira santa doutrina católica, tudo aquilo que elas precisam para entender a fé e seguir o caminho de Cristo nesse tempo difícil, nesse tempo de trevas, de escuridão, de apostasia, mas contando sempre com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo. Que Deus seja bendito para sempre. Amém.